Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para um estudo do Livro dos Espíritos, né? Dos meios de conservação. Então, nós vamos dar início lendo uma mensagem para fazermos a nossa prece. A mensagem de Leon Denis nos diz o seguinte: somos livres, é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha, livres para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Mas, cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor, sacudir-nos a apatia e, forçosamente, prosseguiremos a jornada. Leon Denis. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos estudar um pouco mais dos teus ensinamentos, mestre amigo, através dessa doutrina maravilhosa que é o Consolador Prometido, através desse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. Muito obrigado por estar sempre conosco. Muito obrigado por nos apoiar e nos envolver, nos mostrando sempre o melhor caminho a seguir. E abençoe também todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por provas difíceis. Que a tua paz e o teu amor esteja com todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos companheiros, nós vamos começar, né, nosso livro dos Espíritos na pergunta 707, que diz o seguinte: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Aí os espíritos nos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. E é a grande realidade. Numa outra pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a maior chaga da humanidade. Os espíritos respondem: o egoísmo. Realmente, a grande chaga da humanidade. Se nós observarmos, todos os nossos problemas vêm exatamente do egoísmo. A violência, guerras, né? A fome, a falta do necessário, né? Como a gente vê, a destruição dos meios de conservação, a destruição do nosso planeta, que é exatamente a nossa casa, né? A nossa grande casa. E tudo por quê? Por causa do egoísmo humano, do nosso egoísmo, né? Nós precisamos combater em nós essa chaga, essa doença, essa verdadeira doença. E é por isso que muitos companheiros não têm nem com que sobreviver quando ao lado tem abundância, né? Às vezes nós vemos, citando aqui a nossa cidade, né, o Rio de Janeiro, um contrassenso, né? Prédios, zonas luxuosas e ao lado uma comunidade pobre, né? Pessoas realmente famintas, necessitadas de tudo. Assim como nós vemos também em outros lugares, isso não é só aqui no Rio de Janeiro, a fome, né? Alcançando as pessoas e muitas pessoas abastadas que nada fazem para ajudar. Então, a gente vê que esse egoísmo, ele impera e por isso nós vemos a falta, né? Que muitos irmãos nossos, porque não podemos esquecer que são nossos irmãos em humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E cabe a nós ajudar os nossos irmãos, seja através de uma palavra, seja através de um gesto, ou de um prato de comida, né? Uma doação,
a uma instituição de caridade, é uma forma de estarmos ajudando. Você dá emprego para uma pessoa que esteja necessitada também, é uma forma de ajudar. Então, nós temos várias formas de ajudar. Não precisamos esperar um dia ganhar na loteria, né? Nem loteria não tem mais direito, né? Agora tem outros nomes, os jogos para ganhar, mas a gente não precisa esperar isso. A gente pode ajudar um pouco com o que a gente tem. É uma forma de ajudar quem necessita. Então, seguindo, tem um comentáriozinho que diz assim: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra. Opa, desculpa, esbarrei aqui. Basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurar, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples, meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a paciência e a firmeza. Então, é necessário, amigos, que nós busquemos, busquemos ajudar, busquemos auxiliar, e que também, mesmo que estejamos em situação de dificuldade, procuremos, né, o que necessitamos. E aqui eu coloquei essa gravura do plantar, né, porque, como já se diz aqui, tudo que se planta dá, né? Realmente, nós temos uma terra maravilhosa que, se você plantar, realmente você colhe, até mesmo nas nossas casas hoje em dia, nós podemos, né, quem tem casa maior já podia fazer isso, mas quem tem casa pequena pode ter um vasinho e plantar um, uma, um tomate, um cheiro verde. Eu, por exemplo, moro em apartamento. E na minha varanda, que não é uma varanda muito grande, nós plantamos tomate e já deu tomate. A gente já comeu tomate daqui de casa, plantamos cebolinha e deu. E o tomate foi simples. Pegamos a semente do tomate que você comeu, botou lá, nasceu. Então, é preciso, sim, a gente olhar para a terra com carinho e fazê-la produzir, né? Procurar ajuda com perseverança, não com aquele ar de superioridade, não, mas com perseverança, com humildade. E aí nós temos que lembrar o exemplo de Jesus, né? Porque Jesus foi humilde e era o ser mais evoluído que já teve, o espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, e era humilde. Lavou os pés dos discípulos, na famosa lava-pés, para demonstrar o quê? Humildade. Ele que poderia ser o maior, que poderia exigir que lavassem os pés, ele lavou os pés. Então, é dessa forma que nós devemos ajudar e também procurar ajuda. E muitas vezes os obstáculos que vêm, né, para na nossa jornada evolutiva são meios que Deus se utiliza para nos testar a paciência, a firmeza, a fé, a confiança e continuar. Então, nós precisamos ter aquela história, né? Você planta, e os agricultores passam muito por isso, né? Ele planta, aí pode acontecer uma chuva forte, um outro problema qualquer, ele perde. Mas daí eles cuidam da terra de novo, espera ficar um momento mais propício, planta outra vez, espera até que dá. É assim que a gente tem que agir. Continuando o comentário, se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é
que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso é convir que muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído sua obra, ninguém se queixará de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa de que a natureza destraça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, aqui tem coisas muito interessantes. Primeiro, ele fala da multiplicação das fontes de trabalho. A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma enormidade de novas profissões que até então não existiam. Então, tem uma variedade de profissões, até profissões simples, né? Que podem ajudar as pessoas a fazer, né? A ter um trabalho, né? E a gente sabe que a civilização, o progresso, ele é muito importante, ele ajuda muito o desenvolvimento da humanidade, né? Isso é inegável, né? E, com certeza, a nossa meta tem que ser que não falte mais o necessário para ninguém. E como a gente pode fazer isso? Ajudando uns aos outros, mas principalmente dando oportunidade para que as pessoas possam conseguir o seu próprio sustento através do trabalho, através da plantação, seja lá, exatamente dessas formas de valorizar o esforço próprio de cada um para conseguir o seu próprio sustento. Eu queria dar um exemplo aqui, desse exemplo, essa foto que eu trouxe, de uma plantação. Não dá para ver o lugar direito aqui, mas você vê que é um lugar pequeno, não tem terra, que a gente chama de hidroponia hoje em dia, né? Então, é um sistema de irrigação com água, e aqui, ó, tá dando uma verdura, não vou me arriscar a dizer qual é, porque eu vou errar, mas está dando uma verdura aqui que dá para você colher. Então, a inteligência do homem produz coisas para desenvolver a subsistência de todos nós, né? Da humanidade. Mas, como já disse na pergunta, é o egoísmo que atrapalha. E ele continua falando aqui: a desgraça provém de escolher um caminho diverso do que a natureza traçou para nós. E diverso do que escolhemos antes de reencarnar. E aí sim acontece as tragédias, acontece o sofrimento e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo. Se você constrói uma casa num lugar perigoso, qual é a probabilidade do que vai acontecer com aquela casa? Se vir uma chuva muito forte, se vir um vento muito forte, o que é provável de acontecer? Aquela casa cair. Aí você vai culpar o vento? Vai culpar a chuva? Não, a culpa nem é do vento e nem da chuva. A culpa é de quem construiu a casa do lugar errado. Ah, mas Lília, hoje em dia as pessoas não têm moradia, por isso sim. Aí vem a questão do egoísmo. Todos deviam ter direito à moradia digna. Mas muitas vezes as pessoas insistem naquele erro, insistem, às vezes até surge uma outra oportunidade, mas insistem naquele erro por comodismo, por uma série de coisas, e acabam se arriscando. Então, assim como muitas vezes nós pegamos um caminho errado, é o caso, por exemplo, dos vícios. Os vícios, o álcool, as drogas, é um caminho, é um desvio de caminho. Escolhido por quem? Por nós próprios. E quem vai sofrer? Nós próprios. Então,
não devemos pegar esses atalhos que vão nos fazer sofrer com certeza, né? Então, a natureza não é responsável pelos defeitos da organização social, né? Pelos defeitos da nossa sociedade, que são causados por nós mesmos, porque o que faz a sociedade somos nós, né? Nem pelas consequências da ambição. Ele fala que é amor próprio, mas eu vou falar egoísmo. Egoísmo humano. Então, nós precisamos combater esse egoísmo, combater em nós mesmos os nossos defeitos, para que possamos construir uma sociedade melhor. Seguindo, então, temos mais um trechinho, até chegar a 708, que diz o seguinte: seria preciso ser cego para se não reconhecer o progresso que tem feito os povos mais adiantados. Realmente. E eu trouxe um exemplo aqui, ó, um mini apartamento do Japão. Eles aproveitam os espaços pequenos para que muitas pessoas tenham moradia, porque o Japão é um país pequeno, muito pequeno, né? E tem uma população muito grande, mas eles aproveitam os espaços de uma forma muito interessante. Graças a louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens. Mesmo com o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. Então, a gente vê casos assim de populações atingidas por graves efeitos climáticos e que rapidamente conseguem se reconstruir, graças ao, à ciência, né, e à filantropia, trabalhando em prol da melhoria da humanidade. Então, a gente vê a necessidade de nós nos ajudarmos e permitirmos que o progresso também nos ajude, né? Seguindo, a higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Pode-se dizer que já se haja chegado à perfeição? Não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante sensato para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Ele começa falando aqui da questão da higiene pública. A gente sabe que antigamente a gente tinha um grave problema de higiene pública, muito pior do que temos hoje em dia. Nós ainda temos problemas de higiene pública, locais sem esgoto, esgoto a céu aberto, locais sem esgoto encanado, né? Locais onde o esgoto é lançado nas praias, nos rios, né? Infelizmente, nós ainda temos, mas a situação já melhorou muitíssimo, graças ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento da ciência, ao progresso, né? Mas, e ele fala aqui, o infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Sim, nós vemos quando há uma calamidade, como a gente aconteceu agora no Rio Grande do Sul, como aconteceu lá na Turquia, como está acontecendo lá na Líbia, a gente vê logo um movimento enorme, né, de ajuda, né? Então, o infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiar, né? Encontram auxílio, né? E a ciência está nos ajudando para acrescer o nosso bem-estar. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que ela botou aqui umas latas de lixo, a terra? É porque a questão do lixo reciclado é uma forma enorme da gente ajudar
ajudar o nosso planeta, ajudar o nosso futuro e ajudar os mais necessitados, porque muitos vivem exatamente desse lixo reciclado, né? E, e uma coisa que eu vi na palestra do André Trigueiro, que fala muito bem desse assunto, da questão da reciclagem e tudo mais, que não existe lá fora. A gente pega o lixinho e joga lá fora. Só que não existe lá fora, porque a Terra é a nossa casa, o planeta é a nossa casa. Então, existe lá fora. Então, vamos ajudar reciclando. Vamos ajudar. Reciclando, reutilizando, reaproveitando, os R's, né? Aí ele pergunta: você pode desejar dizer que já se há chegado à perfeição? Não, com certeza não chegamos à perfeição, mas já melhoramos bastante. Se vemos em relação ao nosso passado, essa questão mesmo da higiene pública, né? Hoje em dia nós temos vacina, né? Nós temos locais para reciclar lixo, nós temos esgoto encanado na maior parte das casas. Então, depende de nós, né, de fazer o nosso planeta avançar, de fazer a nossa sociedade avançar. Chegando agora na 708, que diz o seguinte: não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. E os espíritos nos respondem. Isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria estar exposto. Olha só, é uma prova que ele sabia estar exposto. Quer dizer, ele reencarnou sabendo que ele ia passar por essa prova. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Se a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se ele pode sair da dificuldade, ele deve sair. A questão lá da casa. A casa está num lugar perigoso. Se ele tem como sair, a responsabilidade dele é sair. Se ele não tem como sair, aí realmente ele tem que suportar essa prova. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar. Isso também é importante, né? Porque é a vontade de Deus. Ponderando que a hora verdadeira da libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Agora, com esse final aqui, eu lembrei do Chico, né? O Chico conta a história, né? Que ele estava num voo de avião e aí houve lá um problema, né? Esqueci o nome agora, o balão de violão ficou balançando e ele ficou apavorado, inclusive no filme, né? O ator faz um escândalo e o Emanuel morre, mas morre com dignidade, para de fazer escândalo. Então, realmente é necessário a gente, né, se passar por uma situação dessa, orar, pedir a Deus e agir com serenidade, com fé, com esperança, que os espíritos vão nos ajudar. E aí eu coloquei aqui do lado, gente, uma foto do tsunami que aconteceu lá no Japão, já tem alguns anos, uma prova que aqueles companheiros passaram, e a gente sabe que eles moram num lugar que acontece muito isso, tsunamis, terremotos. E eu achei interessante que outro dia eu vi uma reportagem que esse lugar aqui, pena que eu não achei a foto, que esse lugar aqui mesmo que vocês estão vendo já está totalmente reconstruído e da mesma forma como era antes. Então, impressionante, né? Como o povo trabalhou para que reconstruir o lugar onde mora, da mesma forma, e foi num curto espaço de tempo, né? Então, é uma forma de você aceitar a prova e seguir em frente, né? E, tipo, não, vamos reconstruir, vamos seguir em frente. É um belo exemplo. Seguindo, então, vamos para 709, que nos diz o seguinte: terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome?
Se houve crime, não teve este a atenuá-la a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Aí os espíritos respondem de uma forma bem direta. Há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. E eu coloquei aqui um desenhozinho assim de um homem encarcerado, porque, na verdade, quem fizer uma coisa dessa, ele está se encarcerando, né? Ele está se colocando dentro da própria prisão. Ah, porque eu roubei e matei porque eu estava com fome, né? Matei porque estava com fome. Isso, isso não é pensamento de um cristão, né? Jamais a gente deve tirar a vida de um companheiro nosso. Se a gente estiver com dificuldades, vamos pedir ajuda, né? Mas jamais, jamais vamos tirar a vida do próximo, né? Do nosso irmão, né? Seguindo, então, chegamos na 710. A 710 nos diz o seguinte: nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Muito interessante. Daí eu coloquei aqui uma foto de Júpiter, que é o planeta mais evoluído no nosso sistema solar, como diz na nossa revista espírita, né? E os espíritos nos respondem essa pergunta da seguinte forma: tem necessidade de alimentar-se, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, imaginam, né? Os nossos alimentos são muito grosseiros para eles e o nosso estômago também é um estômago grosseiro. Então, precisamos depurar a nossa alimentação. E eu coloquei um trechinho aqui da Revista Espírita que fala exatamente da alimentação de Júpiter. Revista Espírita de 1858, que diz: qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Aí ele diz: puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. E realmente nós devemos ser os protetores dos animais. E uma outra pergunta: disseram-nos que parte da sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Tá. Também no filme Nosso Lar e no livro Nosso Lar, inclusive, tem um capítulo falando sobre alimentação, e eles falam dessas emanações, né? Que eles se alimentam dessas emanações lá em nosso lar, e tem alguns alimentos, né, para exatamente aqueles que estão voltando da Terra, que acabaram de desencarnar. É um capítulo muito interessante, quem quiser ler, é bem interessante para a gente se aprofundar. E a Revista Espírita também, de 1858, que fala de Júpiter. E para encerrar, encerrando a nossa palestra, nós vamos encerrar com uma música do grupo Alma Sonora, que é lá do Paraná, que se chama Os Bens da Terra. E diz assim: se os bens da terra são de todos, por que Japão? Por que Etiópia? Né? Foi feito na época em que o Japão havia uma fome, agora, graças a Deus, o Japão já melhorou. A fome na África, de uma forma geral, a gente vê que continua, infelizmente, porque nem todos têm o que comer. Será que é prova ou é expiação? Nem tudo se explica por aí. E a natureza não tem culpa da nossa ganância, do nosso egoísmo. Então, ele resume aqui tudo que a gente falou hoje, né? A natureza não tem culpa da nossa ganância, do nosso egoísmo. Nós recebemos de presente, né, esse planeta maravilhoso e temos que cuidar dele, aproveitar dele, usufruir sim dele, né, durante essa nossa encarnação.
para evoluirmos, mas cuidar com muito carinho desse presente maravilhoso que recebemos, que é o nosso planeta Terra. E continua, numa sociedade justa, ninguém deve morrer de fome. E nós devemos trabalhar, companheiros, para transformar a nossa sociedade numa sociedade justa. Como? Através da nossa transformação e através do nosso exemplo. Com o nosso exemplo, mudando a nossa atitude, nós podemos sensibilizar os outros. Este sonho não é só um sonho, não é um sonho, amigos. É um projeto, um ideal. É a nova era em construção. Venha e nos dê a mão para ele se tornar real. Então, vamos construir um mundo novo? Vamos construir a nova era? Vamos mudar o nosso mundo? Dê-nos a mão e vamos seguir. Então, vamos ouvir a música para a gente logo depois fazer a nossa prece. Deixa eu só interromper aqui rapidinho, que eu acho que eu não compartilhei com o som. Aí vocês não vão ouvir a música. Ah, agora sim. Então vamos lá. Agora, apresentação. Agora vocês vão ouvir a música. Então vamos lá. Se os bens da terra são de todos, por que Japão, por que Etiópia? Porque nem todos têm o que comer. Será que é prova ou é expiação? Nem tudo se explica por aí. E a natureza não tem culpa da nossa ganância, do nosso egoísmo. Numa sociedade justa, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade justa, ninguém deve morrer de fome. Este sonho não é só um sonho, é um projeto, um ideal. Nova era em construção. Vem aí, nos dê a mão pra ele se tornar real. Nova era em construção. Vem aí, nos dê a mão pra ele se tornar real. Então, amigos, que Jesus nos abençoe nessa noite, que possamos nos sentir tocados por essa mensagem. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos, tudo de bom.